António Gomes Mota, comentador ETV, é convidado deste grande jornal. Professor, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um prazer tê-lo aqui. O Governo aprovou hoje em Conselho de Ministros o aumento do salário mínimo nacional. Para já, este aumento faseado, mas já existem dúvidas se, de facto, até outubro de 2011, tal como foi decidido em sede de concertação social, o valor vai chegar aos 500 euros. É tanto quanto nós podemos perceber, vai haver depois uma avaliação ao longo de 2011 se há ou não condições para que esse aumento atinja os 500 euros. Mas eu quero dizer que eu acho que a medida foi relativamente sensata. Em primeiro lugar, porque dá um sinal, ainda que seja um sinal muito pequeno e muito modesto, relativamente àquele conjunto de população mais fragilizado e em maiores dificuldades e, portanto, há um sinal que não há indiferença relativamente a esse extrato que está aí numa situação naturalmente mais difícil e, ao mesmo tempo, não passa imediatamente para 500 euros, que daria também um sinal contrário relativamente a alguma contenção que é necessário ter em termos não só da despesa no seu conjunto, mas também em termos de contenção salarial. Do lado dos patrões, há pelo menos a Confederação do Turismo Português que está contra esta medida, porque considera que as empresas podem não ter capacidade para avançar com estes aumentos. Tendo em conta que um estudo, inclusive, publicado pelo Diário Económico do Ministério do Trabalho, dizia que o esforço para as empresas em termos de massa salarial era quase residual, faz sentido esta posição? Eu acho que é mais uma argumentação política para se atingir determinados objetivos. Embora a gente tenha que ter cuidado com os números, porque, de facto, é um número muito reduzido da população portuguesa que trabalha, que tem salário mínimo. Mas, apesar de ser reduzido, atinge com mais intensidade alguns setores e com menos intensidade outros. Como no caso do turismo, que eventualmente concreto, poderá ser o caso do turismo. Não conheço, mas, portanto, quer dizer, há seguramente muitas diferenças de setor para setor relativamente à importância do salário mínimo no conjunto dos trabalhadores dessa atividade. Ontem também, no final da reunião da Concertação Social, a ministra Helena André afirmou que a partir de janeiro vai ser começado a ser discutida com os parceiros sociais algumas das medidas incluídas naquele pacote de incentivo à economia, nomeadamente a questão da criação de um fundo por parte das empresas para diminuir o valor das indemnizações em caso de despedimento. E há também elementos empresariais que dizem que não têm condições para avançar com esta medida. Mais uma vez o comércio e o turismo. Eu acho aí que, curiosamente, estamos com um duplo problema, porque nem porventura o Estado tem grandes condições para poder alimentar esse fundo e seguramente em muitos setores as empresas estão muito descapitalizadas, estão com grandes dificuldades de tesouraria, portanto, porventura também não terão condições. Eu acho que é uma boa ideia, mas que é uma ideia que na conjuntura que temos em 2011 vai ser muito difícil de implementar. Hoje a Fitch cortou o rating de Portugal. Era algo que já, enfim, era previsivelmente aguardado. De qualquer das formas, são mais notícias negativas para a economia. Foi um presente de Natal antecipado que tivemos. Eu, apesar de tudo, não acho que seja uma tão má notícia por uma razão fundamental. O rating da Fitch, apesar de tudo, estava um nível acima do rating das outras duas grandes e importantes empresas de rating. E, portanto, no fundo, o que ela fez foi nivelar o seu rating para o mesmo nível das outras. Desse ponto de vista, não tem nada de surpreendente. Agora, é mais uma notícia negativa sobre a nossa economia, sobre o estado da nossa economia, que justamente não nos ajuda nada. Isto depois de ontem a Moody's também ter colocado a dívida soberana portuguesa em outlook negativo. Há aqui um denominador comum às três grandes agências de rating. Bem, existem vários, mas há aqui pelo menos um que é a questão da banca. Todas elas expressam preocupações com a atual saúde financeira dos bancos portugueses e, inclusive, algumas delas admitem como provável a necessidade de uma intervenção estatal para proteger a banca, para resgatar a banca. Admite este cenário como sendo um cenário plausível? Não, acho pouco provável. Devo-lhe dizer, aliás, que é uma afirmação relativamente superficial e injusta. Porque o nosso sistema revela financeiro... desconhecimento? Revela muito desconhecimento, porque o nosso sistema financeiro, sobretudo os nossos principais bancos, são bancos muito sólidos e são bancos muito rentáveis. Tiveram bons resultados nos testes de stress. Exatamente. Agora, o ponto fundamental, penso eu, e é isso que as agências de rating mais incidem, é relativamente à dependência que hoje em dia os principais bancos têm do financiamento junto do BCE, que apesar de tudo tem diminuído nestes últimos meses. E, portanto, enquanto essa dependência se mantiver, de facto há uma situação muito frágil
por parte dos bancos, não tanto pela sua saúde económica, mas sobretudo pela dimensão de liquidez. E, portanto, a haver uma hipotética intervenção é muito mais a esse nível do que propriamente por os bancos estarem numa situação económica ou financeira complicada, porque, de facto, e é uma palavra que eu acho que é importante dar, mesmo no auge da crise de 2008, se há coisa que nós podemos verificar é que os bancos portugueses tiveram uma gestão muito prudente, muito sensata e que não tiveram nada dos problemas que nós vimos em outros sistemas financeiros noutros países. Uma gestão conservadora que foi elogiada por, enfim, quase de uma forma unânime quando surgiram os problemas com o resto da banca, quase à escala mundial. Demos aqui no início deste jornal a informação de que a Alemanha, o Ministro das Finanças alemão, terá avançado agora com uma nova proposta para a criação também de um fundo permanente que atue, de certa forma, em paralelo com o Banco Central Europeu. Faz algum sentido esta sugestão? Eu acho que nós temos que enquadrar essa notícia ou essa intenção um bocadinho no quadro da agenda política local alemã. Era necessário, de facto, haver alguma argumentação que a chanceler Merkel pudesse usar localmente junto do seu próprio país e no seu eleitorado para defender este tipo de medida. E ela fala, e olhando para aquilo pouco que nós conhecemos da intenção, com dois aspectos importantes, que é um reforço muito claro da independência desta entidade que vai gerir o fundo e uma outra coisa também igualmente importante que está associada, que é a possibilidade de exigência de muita disciplina, nomeadamente a nível orçamental, para os países que eventualmente beneficiem desse fundo. Eu acho que, no fundo, são estas duas condições que vão, porventura, permitir à chanceler Merkel, junto da opinião pública alemã, defender a existência deste fundo. Agora, eu acho, sim, que é um passo importante relativamente à posição anterior e, portanto, isso são boas notícias. Professor, peço-lhe que continue em estúdio, porque ainda gostaria de ouvir a sua opinião em relação a outros temas que estão a dominar a atualidade. Cavaco Silva considera que a eventual intervenção do FMI em Portugal mostra que, de alguma forma, o governo falhou. Durante o debate presidencial entre o atual presidente e o candidato do PCP, Cavaco Silva afirmou esperar, no entanto, que o governo desenvolva as ações necessárias para que tal não aconteça. Francisco Lopes não poupou nas críticas e acusou Cavaco de ter feito um acordo estratégico com o pior da política do atual governo. Além disso, o comunista lembrou ainda os 10 anos de Cavaco Silva como primeiro-ministro, considerando um dos responsáveis pela atual situação portuguesa. Hoje, no final do Conselho de Ministros, Pedro Silva Pereira afirmou que não comenta a afirmação de Cavaco Silva. Ora, o Ministro da Presidência refere e fez estas declarações após o Conselho de Ministros que antecedeu justamente o encontro entre o Executivo e o Presidente da República em Belém. O Governo não vai comentar, muito menos no seguimento do Conselho de Ministros, as declarações de candidatos à Presidência da República, nem intervir na polémica que entre esses candidatos se estabeleça. E o que vai fazer é, assim que terminar esta conferência de imprensa, dirigir-se ao Palácio de Belém para a sessão de apresentação de cumprimentos de Natal ao Sr. Presidente da República, que é o que está agendado. António Gomes Mota, o Presidente da República tem razão se o FMI entrar em Portugal é sinal de que algo falhou no Governo? Eu diria que algo falhou no país e, portanto, por tabela ou por maioria de razão, falhou no Governo. E também na Presidência da República? Eu penso que não é o melhor caminho nós procurarmos encontrar responsáveis muito específicos da situação. Esta situação tem uma história já longa, tem muitos personagens que nela interviram e, portanto, não gostaria de precisar muito. Agora, obviamente, que o Governo tem uma responsabilidade maior se de facto isso acontecer. Mas também é importante sublinhar que nós neste caminho infeliz não estamos sozinhos e, portanto, se o FMI porventura venha a intervir em Portugal, já o fez na Grécia, eventualmente poderá ter que fazê-lo na Irlanda. Portanto, há aqui um contexto um bocadinho mais global que nós não podemos descurar. E, portanto, eu acho que é um tipo de frases e de afirmações que não ajuda ninguém, nomeadamente aquilo que eu acho que é importante mais do que nunca neste momento, que é
um entendimento e uma relação pacífica entre a Presidência da República e o Governo. Agora, como estamos também em campanha, também temos que estar o desconto inerente a isso. E temos que contextualizar estas afirmações de Cavaco Silva no período pré-campanha eleitoral. Que são muito para consumo local e, portanto, não acho que seja muito importante. Professor, ainda não tive a oportunidade de lhe pedir um comentário em relação aos dados da execução orçamental, conhecidos no passado, dia 20, que mereceram, enfim, tanto da parte do Primeiro-Ministro como da parte do Ministro das Finanças, ambos regozijaram pela atual execução orçamental, garantindo que, de facto, a meta estabelecida para este ano do déficit iria ser alcançada. Os números são suficientemente fortes para sustentarem este regozijo por parte do Primeiro-Ministro e por parte do Ministro das Finanças? Eu percebo o regozijo que ambos tiveram. Eu acho que, apesar dos números não são maus, dão alguma segurança em que conseguimos atingir o déficit previsto para o final do ano, mas, por experiência própria, eu só depois do ano passado e de vermos os números finais é que nós podemos estar relativamente sossegados. Aliás, em sentido absolutamente contrário, também nestes últimos dias, eu penso que também terá sido notícia aqui, houve aquela informação relevante do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2009, que mostra, de facto, vários sinais preocupantes de descontrole e de falta de informação relevante sobre um conjunto de temas que era importante controlar. Portanto, não vamos também nos regozijar excessivamente, vamos deixar o ano acabar. Agora, de facto, acho que há ali alguma margem de segurança para podermos cumprir o déficit previsto para o final do ano. Pedro Passos Coelho tem razão quando diz que esta redução do déficit é causada pelo aumento dos impostos e não pela redução da despesa? Tem razão, mas é natural que tenha razão, porque era natural que assim fosse. Repare, nós estamos agora a começar a ter, em termos de números, o efeito do PEC do verão. E o PEC do verão, acima de tudo, que foi um claro aumento da carga fiscal, dos impostos, nomeadamente do IVA, que, portanto, está a começar agora a fazer sentido. Se reparar na execução, o imposto que mais progride e que melhor progride nesta parte final do ano é claramente o IVA. Portanto, e a execução fiscal aumentou 5% em relação ao que estava previsto, não é? Fruto, portanto, obviamente, dessas... É o que é expectável. Professor, esta semana, no artigo habitual semanal no Diário de Notícias, o ex-presidente da República, Mário Soares, a propósito desta crise, exortou, de certa forma, o Primeiro-Ministro a fazer uma declaração ao país e a dizer claramente aos portugueses a atual situação de Portugal. Pela sua análise, pela sua sensibilidade, essa declaração é necessária e importante? Eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que, infelizmente, os portugueses já começam a ter uma noção muito concreta e muito real das dificuldades que temos. Vão senti-las até mais a partir de janeiro, quando uma faixa importante de portugueses, que são os funcionários públicos, viram os seus ordenados diminuídos, mas basta ver a notícia que ainda há pouco passaram relativamente ao número de famílias que deixaram de receber abono de família neste último mês, ou nestes últimos 2 meses. E, portanto, eu acho que as pessoas, de uma forma geral, têm uma clara percepção da situação. E, portanto, tudo que sejam declarações que vão dramatizar um pouco essa crise que todos nós estamos a sentir, não acho que nesta conjuntura seja o melhor dos sinais. Eu diria mais até o contrário, que eu acho que, apesar destas dificuldades, seria importante termos algum tipo de mensagem, se não de esperança, de alguma confiança numa evolução um bocadinho mais positiva nos próximos tempos. Porque eu acho que a situação é difícil, toda a gente sabe isso. E tem esperança, professor? Eu acho que quer você, temos os dois. E, portanto, realmente nesta vida o que a gente tem que fazer é ter esperança e, sobretudo, acreditar que, apesar das dificuldades, nós vamos conseguir encontrar soluções para que, se não em 2011, pelo menos em 2012, começamos a ter uma estrada um bocadinho mais plana. Professor, como sempre, é um enorme prazer tê-lo aqui em estúdio. Desejo-lhe um ótimo Natal. Até para o ano. E deixe-me, na sua pessoa, também manifestar os meus votos de um excelente Natal para esta magnífica equipa do Económico TV e, obviamente, para todos os telespectadores do canal. Muito obrigado. Muito obrigado.